Olá a todas, a todos, a todes. Voltamos aqui com a segunda parte do nosso podcast Identidade Brasilis, sobre o Festival de Cinema Negro Zélia Amador, com duas convidadas, a Lu Peixe e a Rosilene Cordeiro. Né? A gente vai dando continuidade à nossa conversa. Eu acho que eu vou começar. Eu sempre acho que conversar é como um jogo de xadrez. A gente depende da pedra que a gente vai abrir o jogo aí. Então hoje eu vou começar de uma forma diferente. Eu venho de uma relação interracial, né? Eu venho de um de um início de relacionamento que sofre preconceito e racismo familiar, né? Muito pouco tocado nesse assunto, mas aqui na Amazônia é muito comum, né? Então minha mãe negra com a família vindo de Ponta de Pedras, de um quilombo, quilombo do Tartarugueiro, em Ponta de Pedras, ali próximo ao Arari. E meu pai, de pele clara, mas com traços marcantes indígenas, né? Que vem do Alto Rio Guamá, Ponta de Irituia, irituiense, né? E aí eu nasço aqui, e nasço em Coraci, fruto dessas relações, que não eram bem vistas por nenhum. Uma família não aceitava a outra. E foi assim por 7 anos até que minha mãe, a engravida de mim, disseram: já que vem uma pessoa aí, então vamos aguardar. E aí eu nasço misturadinha, né? Uma caboquinha branca, da carinha larga, com um tracinho assim, estranho. Durante muito tempo minha família tinha um apelido, chamava Cara de Prato. Cara de Prato. Eu convivi muito com esse nome, Cara de Prato. Mas eu não entendia o que era ser uma cara de prato. E o cabelinho pichainha meio alourado. Então tinha uma mistura engraçadinha com essa pessoa. E foi carinhoso. Então, a partir de mim, a família se uniu. E hoje tem um carinho muito grande. Bom, por que eu pego esse dado para me apresentar? Né? Porque esses traços que sempre foram colocados como questões que poderiam estar associadas a bullying, né, e podem, e são, estão relacionados à minha constituição biológica, né? Então, eu tenho um rosto como um prato, eu tenho um rosto largo, meu nariz é chato, meu olho é puxadinho, meu cabelo uns dizem encaracolado. Não, não é encaracolado. É encaracolado quando eu encaracolo ele, né? Então eu fui começando a observar esses traços, fui ficando adolescente observando que eu não tinha pelos, que a minha pele era encardida, aspeando aí, né? Porque eu não era nem negra, nem branca, e eu tinha uma coisa meio avermelhada na minha família. Então esses estranhamentos, Carol, foram começando a fazer parte da minha vida e da minha formação, né? Então, por isso, para mim, assim, eu costumo sempre colocar a cara para fora e olhar de novo, e experimentar isso também como performance. E aí isso vai me constituindo enquanto professora. Eu vou para a escola com essas matrizes, né? Eu vou para o teatro e eu também não estou num perfil de padrão, digamos assim, né? Para a televisão ou para o cinema, ou para alguns papéis, entende? Então, essas questões vão começando a me mover. Outra coisa muito forte também, eu tenho uma formação como atriz, fiz teatro, sou professora de teatro, mas quando eu vou para o espetáculo, algo me exibe para a cidade, seleciona quem vai me ver, depois eu volto para casa e sou a Rosilene. Isso era meio estranho, brilhar por alguns momentos, mas eu brilho a vida toda, né? Eu preciso brilhar mais por alguns momentos. Então, assim, eu me identifico como uma pessoa mesmo estranhada, estranhando, estranha e gostando disso, né? Então, acho que tá na escola hoje, por exemplo, falando um pouquinho dos nossos trabalhos, em 2013, quando eu entrei na SEMEC, eu levei logo um projeto. Alfabetização estética no ensino fundamental a partir das relações étnico-raciais. Então, o cinema. E aí eu sempre parto da experiência e geralmente escrevo um artigo sobre aquilo. Existe um artigo escrito sobre isso, em que eu levo as crianças para a biblioteca, eu levo as crianças para a área livre da escola e a gente brinca com fotografia, a gente brinca com imagem, desenho, literatura negra, indígena,
Porque essa criança que está na escola é estranha como eu. Ela tem traços, né? Tem traços muito marcantes de uma Amazônia que não é legal. Talvez a gente trate como uma Amazônia do resto do Brasil, mas não é, tem o seu recorte paraense. Então, eu começo a fazer essas experimentações lá. Então, acho que eu sou uma pessoa de experimentações, de experimentar ações, né? Ah, você é uma pessoa de muita criatividade? Não, eu crio muita atividade. Criatividade, para mim, é criar atividade, né? Colocar minha mente para se mover. E agora, na fase adulta, eu descobri que eu tenho TDAH, déficit de atenção por hiperatividade. Então, eu descubro que eu fui buscando muitos caminhos para tentar me salvar, né? Salvar dessa dureza, dessa vida que a gente tem, que leva a gente só para o lugar da produção e esquece os nossos processos, né? Então, eu estou muito interessada em processos, estou muito interessado no que as pessoas têm a dizer. Eu acho que essa relação que eu fui buscando e me aproximando de audiovisual também tem a ver com essas narrativas, né? Do que as pessoas estão falando sobre si. Né? De que tem o recurso, tem a metodologia, tem a forma, mas tem um conteúdo. E o conteúdo só pode ser acessado pelos atores, pelos atuantes, pelas pessoas, né? Então, acho que essa é a Rosilene, assim, um pouquinho. E a relação acadêmica, a gente vai tentando mover, né, essa estrutura, entendendo que a academia é um lugar também que nós precisamos ocupar. Né? Então, me identifico como artista de terreiro, porque sou um bandista e me relaciono com os artistas da cidade nessa perspectiva. Estou com o movimento LGBTQIA+, porque eu entendo que, como professora, eu preciso conhecer e me familiarizar com esse universo, porque de outra forma, como é que eu vou ensinar sobre isso? Né? Então, a escola, para mim, ela é uma trincheira muito significativa, são muitos embates, são muitas negociações que a gente tem que fazer no âmbito da escola. Mas a gente está também na informalidade, né? No sentido de promover essas ações e esses coletivos. E fico muito feliz de poder estar fazendo arte com os meus amigos. Né? E não porque são apenas meus amigos, mas porque são profissionais da cena. Eu dizia isso ainda há pouco. Né? E com eles eu tenho aprendido, com eles eu tenho me fortalecido e tenho me empenhado a tentar me mover no sentido de que a gente possa construir, fortalecer e consolidar essas políticas que a gente deseja que sejam políticas públicas assumidas pelo Estado, mas que antes são desejos nossos, né? Acho que é um pouco isso. E aí eu queria te perguntar das tuas produções audiovisuais. Assim, como foram os processos? Quais são? Então, eu falei, quando fiz a proposta para o Feitiço, que eu tive a sorte de conhecer 4 pessoas, assim, ainda quando eles estavam na composição do Paracine, que é Isabela do Lago, o Matheus Moura, o Tata Quinambogi, Arthur Leandro e Francisco Veil, carpinteiro de poesia. Então, eles faziam cinema. E um pouco desse cinema que o Francisco vem defendendo hoje na tese dele como cinema de guerrilha, um cinema, né, alternativo, com identidade amazônica e tal. E aí eu me encantei por isso, com eles, com esse movimento. Eu peguei já o finalzinho dessa composição, que é a partir do ano de 2012, ali eles já estavam em outras frentes, né, mais particulares, assim. Mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça, experimenta, pega a câmera, enquadra, brinca com isso. E numa das oficinas que eu dei com o Francisco, lá no Marajó, eu fui fazer uma preparação de elenco. Ele dizia, vocês serão, todos vocês, os diretores do filme. E os meninos nunca tinham pego em nada. Nessa época a gente não tinha o celular, né? Era equipamento mesmo, assim, câmera cara. E o Francisco deu a oficina, depois ele foi lá para dentro do rio, lá da Praia do Pesqueiro, pegou um rapaz, olhou e disse, você vai ser o diretor. Ele disse, o que eu vou fazer? Toma essa câmera tua. Pegou uma câmera caríssima, colocou na mão do rapaz. Deu a máquina fotográfica caríssima, profissional, única que ele tinha na mão de outro adolescente.
E existe essa imagem como uma imagem cinematográfica muito linda na minha cabeça, que é o Francisco fazendo um tripé humano, segurando um rapaz, um jovem com a câmera, a única que ele tinha, filmando, e ele segurando o rapaz e disse, é você que filma, é você que escolhe o que quer filmar. Bom, ali me deu um empoderamento, eu disse, eu acho que eu posso fazer umas coisas assim. Aí surge o celular, né? A gente começa a brincar com o celular e eu fico com aquela voz. Faça você mesmo, vai lá. Eu comecei a brincar com isso a partir de 2015. Mas tenho uma experiência com cinema local, né? Assim, como atriz. E aí participei de alguns filmes, entre eles, 2011, A Ilha, do Matheus Moura, né? Um longa dele. 2013, Matheus. Aí, 2012, Ribeirinhos do Asfalto, fiz uma participação, que era um filme da Jorane. Participei também na figuração do Jambeiro do Diabo, né, do Elahá. E aí venho fazendo o Alecrim, do Moisés Cavalcante, né, que participou da mostra também em Belém em 2015. Aí eu venho fazendo algumas produções. E quando eu venho vendo cinema, eu olho e digo, é muito legal, mas eu gosto mais da parte de trás. Eu não gosto muito daquela parte que eu apareço. Gosto da parte de pegar na câmera, olha lá, né? Aí eu disse, eu vou começar a fazer. E aí eu comecei a experimentar algumas coisas. O Matheus, por alguns trabalhos também no campo da performance, da educação, a gente vem fazendo algumas coisas juntas. E aí já tenho 10 anos aí de companheirismo, até que eu me senti encorajada para fazer o Feitiço, que começa em 2018 e é atravessado pelo festival. E é isso que eu queria dizer, né? Eu acho que eu começo a me ver como realizadora audiovisual, acho não, tenho certeza, atravessada pelo Festival Zé Amador, né? Por quê? Pelas questões identitárias, né? Porque eu entendo que agora é o meu conteúdo, agora eu tenho um festival onde eu posso, sabe? Olha aí, o pessoal está dizendo que é possível. Está aqui as coisas que a gente vem defendendo. Então, a gente vem um pouco defendendo isso dentro dessa expectativa, né? Desse filme. Que está por vários territórios, também aqui dentro do estado. São 5 municípios e 8 localidades, né? Fora do centro de Belém. E outra questão, quando eu penso o projeto para Aldir Blanc, para acessar Aldir Blanc como obra em finalização, eu penso no Zé Amador. Ora, se eu tenho a oportunidade de acessar um recurso e se eu acessei como mulher negra esse recurso, eu tenho que pensar como mulher negra a distribuição do recurso, né? E aí eu sou completamente impactada por isso. 70% das pessoas que vão estar nessa equipe do projeto são pessoas, na sua maioria, mulheres, né, como eu, no sentido de puxar essa cota, de pensar nas trabalhadoras da educação, pensar nos vários territórios. Então, eu não posso dizer que isso foi algo que saiu da minha cabeça, né? Porque eu fui potencializada por uma juventude. Sou uma mulher de 48 anos, né? 33 anos em relação com a arte, cria da Fundel. Mas hoje eu vejo uma juventude podendo fazer e podendo dar acesso a crianças, jovens. A Luana tá falando, a Luana fala, a Rafael fala, eu fico olhando, né? Aí eu já estou com a minha cabeça aqui batendo. Eu disse, opa, esse festival agora eu já vou meter minha mão com as crianças. Entende? Então, assim, eu vou ouvindo e vou sentindo onde é que tem essa necessidade. Então, se nós não temos as pessoas ainda, então vamos capacitar as pessoas, vamos buscar as pessoas. Eu acho que o festival é sobre isso. É sobre circularidades, né? É sobre encontrar e encorajar, né? E permitir que esse empoderamento seja gerado, né? Que esse outro, essa outra, esse outro possa sentir também a possibilidade de fazer junto, se sentir acolhido em algum lugar. Então, acho que eu me senti mais à vontade de dizer, uma cineasta amazônica, que bonito isso. Eu já consigo, talvez, lá na frente, me sentir mais tranquila também para me identificar dessa forma. Festival atravessando a minha formação. É interessantíssimo isso mesmo, que é
o festival ele vai e te afeta diretamente, tu sendo homenageada, e como isso também te transforma, né? Como uma realizadora do audiovisual também, né? E aí a gente pontuou aqui também uma questão sobre a pandemia, né? Para o festival. Como é que se dá essa segunda edição durante esses tempos sombrios que a gente viveu, está vivendo? Como foi esse processo todo virtual e resistir novamente de uma nova forma de resistência, né? Em meio à pandemia. Como é que foi isso? Sim, em 2020 a gente acessou um prêmio, uma política pública que só existiu por causa da pandemia, né, que foi um prêmio do governo do estado. E a gente pensava no começo que a gente ia conseguir realizar ele presencialmente, que a pandemia ia melhorar e tudo mais. Em outubro, novembro. Só que quando chegou nesse momento, a gente reavaliou e viu que tinha que fazer online mesmo. Então, foi bem diferente, assim, a gente teve uma parceria com um canal de streaming que é a Ator Display, que é da Associação de Produtores Audiovisuais Negros, que é a APAN, né, que é uma associação do Brasil inteiro, e que gere a Ator Display. E aí a gente teve que fazer tudo online, assim, as mesas, as rodas de conversa, o lançamento. E foi uma experiência foi bem diferente. A gente tinha que, assim, nas redes sociais é uma coisa de também tentar estimular com que o público assiste, né, e tudo mais. Então, acho que a gente também ainda está aprendendo assim, a lidar com tudo isso. Mas a gente conseguiu fazer um momento presencial que foi muito legal, que foi o encerramento, que a Rosilene foi a grande articuladora também desse momento, que foi lá em Coraci, na Estação Cultural de Coraci, que foi muito legal. Foi quase uma festa, assim, no sentido de... Não foi uma festa de muita gente, foi uma celebração, assim, bem especial, que também foi transmitido. Mas foi um período bem difícil, no sentido de tentar... Acho que a equipe inteira que estava trabalhando com a gente, que eram pessoas próximas, assim, são pessoas próximas, né, amigos e tudo mais, acho que estava todo mundo com o psicológico um pouco afetado, assim, então eu sinto que é isso, a gente ainda está, né, aprendendo a lidar com esse momento. Mas aí, diante de tudo isso assim, que aconteceu em 2020, só com 2 edições, a gente percebeu um pouco isso que a Rosilene falou, que a gente quer... Tanto que esse ano, em 2021, a gente decidiu não fazer festival, porque a gente está querendo investir mais em ações de formação. Porque também dentro de uma percepção que é isso, por exemplo, eu trabalho com audiovisual desde 2011. Então eu comecei com câmera e cybershot, assim, e editar enfim, em programas simples e tudo mais. E tive um aprendizado bem autodidata também, porque eu fiz artes visuais, mas a gente não tinha tanto esse direcionamento, né? Mas assim, eu percebo que a gente, o nosso povo ainda, a gente, como eu falei no começo, tem um déficit, principalmente nessa questão dos equipamentos. Então, muita gente me procura para filmar ou para editar ou seja, não é só porque eu faço bem ou não, mas é também porque tem poucas pessoas no mercado que fazem, né? Então, assim como outras áreas, assim como para fazer roteiro, para trabalhar com produção executiva,
Então, a gente quer formar novos cineastas, assim, a gente quer participar desse processo de formação de novos realizadores e produtores do audiovisual. Aí a gente está se reestruturando assim e também buscando outras fontes de recurso, né? Assim como também tentando atuar, o Rafael participou agora da discussão da lei do audiovisual, porque a gente também acredita que é importante estar nesses lugares até para lutar por políticas públicas para que o audiovisual seja um pouco mais democrático, né? As leis de audiovisual tenham essa perspectiva, né? de também alcançar a população negra, a população indígena, a população periférica. Então é isso, a gente está nesse ano se reestruturando, mas já pensando na terceira edição do festival. E acho que até o final do ano também a gente vai ter outras ações, a gente espera ter outras ações de mostra, mas que ainda não posso divulgar. Mas esse ano, 2021, vocês fizeram algumas ações? Esse ano a gente fez as oficinas do projeto Hashtag Feitiço, do filme de finalização do filme, que tiveram 3 oficinas, uma de roteiro, uma do cinema na sala de aula e uma a imagem no cinema, que foram todas ministradas pelo Rafael. O que mais? Aí a gente está num diálogo com a Casa das Artes para fazer uma ação, uma mostra lá em novembro. E uma oficina também na Casa das Artes, sobre imagem do negro na Amazônia. Então o festival ele continua acontecendo, se a gente for pensar, né? Sim. Porque assim, aí tem uma dúvida que eu tenho, né? Que é a questão do Festival de Cinema Zé Amador e o Cine Diáspora. Eu tenho essa dúvida, assim, como é que é essa especificação, assim, o que é o festival, o que é o Cine Diáspora? Sim, essa dúvida, ela na verdade é uma coisa assim que a gente entende que acontece. Mas o Festival de Cinema Negro Zé Amador de Deus, ele é uma ação do Cine Diáspora, que é uma produtora, que está se formalizando ainda como uma produtora de cinema. E aí as nossas ações são o festival, mostras de cinema, mas também a gente quer ampliar para a produção audiovisual. E a produção, distribuição, então a gente ainda não é formalizado. Então talvez por isso a nossa ação principal ainda é o Festival de Cinema Negro Zé Amador de Deus. Então por isso acredito que haja essa confusão, assim. Mas o Cine Diáspora, agora a gente aprovou um projeto para fazer um curta-metragem, aí vai ser todo pela produtora já, Cine Diáspora. E é isso, a gente quer também investir na nossa produção, assim, na produção nossa e de realizadores negros, né? Tanto que o Hashtag Feitiço a gente vai distribuir, né, o filme e tudo mais. É isso. E falando do feitiço, como foi esse processo também? Todo na pandemia, o incentivo por meio da Lei Aldir Blanc. Fala pra gente, assim. Pois é, ele começa como... E os desafios foram esses, um pouco do que a Luana já falou, né? Nós já tínhamos gravado desde 2018, né? A proposta era gravar em 4 municípios: Bragança, Irituia, Capanema, Marajó. Região do Marajó ainda por definir, mas seria Ponta de Pedras. E dois lugares pelos meus acessos memoriais, né? Irituia, um lugar pouco conhecido da nossa região, e Ponta de Pedras, por ter também uma riqueza muito grande, né, em termos de linguagens artísticas, mas que a gente tinha essa vontade de experimentar a partir desse roteiro. E aí começamos em 2018 com Bragança, porque o Francisco teria que fazer um deslocamento para fora do país,
para o seu doutorado. Então, começamos com o Francisco, demos uma parada, porque não tinha recurso, né? E eu acho muito importante dizer isso, eu só gravava o feitiço quando entrava de férias ou em recesso, que eu ganhava um dinheirinho, aí eu dizia, bora que tem dinheiro. Então, durante muito tempo, eu produzi, né? Assim, uma mulher produzindo essa experiência audiovisual, assim, com recurso de férias, sem investir nada na minha casa ou na minha vida, pensando nisso. E aí, em 2018, fizemos Bragança. 2018, apareceu Paraupebas, porque um dos atuantes foi morar em Paraupebas, e a gente resolveu gravar também, fazer Paraupebas. E aí, em final de 2019, início de 2020, fizemos Capanema e fechamos também um set em Ponta de Pedras, já em pandemia, né? Mas era uma expectativa de fazer um trabalho pequeno, íntimo, também intimista. Era eu e o Matheus, a gente dividia a câmera. A Luana várias vezes se colocou à disposição da gente também para ir lá, mas os recursos, né, não permitiam a gente ofertar essa possibilidade de fazer o mínimo que a gente precisa, deslocamento, estadia e tal. Então, a gente fazia de acordo com a ajuda da comunidade local também, que nos recebia e tal. E isso a gente é marcante, né? Na nossa região, como as pessoas são generosas com a gente. E falando em arte, escola, e todo mundo abre as portas, vamos lá, todo mundo vira educador, né? E aí a gente fez, e quando veio a Aldir Blanc, nós propusemos, né, e consegui acessar a obra na modalidade obra em finalização 1, para longa. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu sempre dizia para o Matheus Moura, eu tenho que fazer essa oficina de edição e de montagem que você está fazendo. E ele fazia muito trabalho pelo SESC. Mas ele marcava assim, de tarde ou pela manhã. Eu dizia, eu nunca vou participar, eu sou trabalhadora. Aí ele dizia, mas é só o que eu posso oferecer e tal, de formação. Eu ficava meio emburrada, e um dia eu disse para ele, um dia eu vou ter dinheiro. E tu vai ministrar essa oficina para mim. Aí a gente conseguiu acessar, né, esse recurso, então acabou que eu fiz uma formação do feitiço em edição e montagem com o Matheus, né? Então foi muito bonita essa experiência, porque a gente estava podendo pagar o realizador, a gente estava investindo numa possível formadora, né? E a gente estava fazendo uma obra juntos. Então foi muito importante para a gente. E aí a gente está terminamos agora, estamos nos recursos de audiodescrição, traduções, porque é algo que eu queria que contemplasse tudo, o máximo de inclusão, né? Trabalho com inclusão, trabalho com pessoas especiais no Estado. E eu queria também tocar sobre esse assunto, né? Que é a possibilidade da gente estar fazendo audiovisual, mas estar tocando na música, está falando do teatro, da dança, né? Como o audiovisual também congrega. Então, eu tenho levado esse cinema, essa musicalidade, essas vivências que a gente tem feito para esse espaço de pessoas especiais. Autistas, pessoas que têm transtornos múltiplos e outras deficiências, né? Pessoas com deficiências. E tem sido muito bem recebido, né? Uma coisa que a Luana não lembra, mas para mim é muito marcante, foi quando nós levamos uma escola para o Cine Olímpia, mas a outra eu não consegui levar, por causa do Estado, que era a que eu queria levar. Assim, eu estava mais batalhando para levar, e coincidiu com os jogos lá. Aí disseram, não dá, não tem como concorrer cinema com os jogos estudantis, eles esperam. Aí eu fiquei assim, não dá para concorrer, né? Eu fiquei olhando, eu disse, não, mas eu vou ter que dar um jeito. Aí eu esperei passar os jogos e tal, criei um projeto. Fui com a direção, negociei, eu disse, eu queria trazer agora. Posso? Pode. Foi fora do período em que eles tinham proposto. Mas a gente fez aqueles filmes do Cine Olímpia dentro da sala de aula. Então, para mim, foi muito marcante, sabe? Porque a gente conseguiu transpor aquele espaço cinematográfico com a sua história para dentro daquele lugar. E como coordenadora pedagógica, ver os meus alunos de 6º ano, onde o professor não para de dizer, senta, silêncio, sai daí,
completamente compenetrados, vidrados, cristalizados na tela que era a parede da sala. Isso para mim foi muito mágico. É dizer, olha essa potência que nós temos e que pode chegar à escola. Eram os do Zélio Amador. E aí eu disse, yes, nós conseguimos. Não foi possível levá-los lá, mas a gente trouxe para cá. Então, essa mobilidade, essa possibilidade que o festival dá de estar em diferentes espaços, tempo e espaços de formação, é muito importante, né? Então, o que seria 2 escolas, 3, agora será 5 municípios, porque o Cine Diáspora está com a gente. Então, esse coletivo que a Luana está dizendo está no nascedouro, né? Eu sinto que a gente, numa outra oportunidade, já vai estar dizendo, temos outros integrantes, temos outras mobilidades, né? Então, esse momento aqui, inclusive, é sobre isso, né? Sobre essa rede que a gente está formando. E a partir da juventude, eu quero sempre marcar isso, né? Uma juventude pensante, uma juventude que está se movendo e que a gente precisa se linkar, se marcar por ela e não se desesperançar, né? Acho que é sobre isso, sobre se encorajar a partir de vocês. Obrigada. E uma coisa que... Quais são os próximos projetos? Né? A gente falou do que está acontecendo agora, prevê a realização do festival em 2022. E assim, como é que vocês planejam isso, pensam, né? O festival, a Rosilene, estando já no festival com essa parceria que vocês têm firmada, o que que vocês pensam para o futuro, assim, para o futuro próximo, né, 2022? A gente, como eu falei, a gente está planejando continuar, né, com a mostra, assim, com o festival, com a mostra de filmes, e criar uma nova categoria, que é de cinema ambiental. Além disso, a gente também quer investir mais em formação. Então, tanto, como eu falei, tanto a partir da nossa vivência, mas também do mapeamento que a gente fez de realizadores negros da Amazônia, a gente quer promover novos cursos, assim, laboratórios. E a gente também tem uma parceria com a PAN, né, que eu falei antes, mas a gente está colaborando com um seminário da Panorte, que vai acontecer agora em novembro, vai ser online. Aí tem realizadores do norte do Brasil inteiro trabalhando. A gente está numa articulação com realizadores do Amapá, do Amazonas, e principalmente e de Rondônia também. A gente também tem 2 projetos em vista, assim, que um deles é o lançamento do filme Doutor Gama, aqui em Belém, que é do diretor Jefferson D., lá na Casa das Artes, em novembro. Além disso, a gente também tem um projeto que, em vias de realizar, sim, foi aprovado, mas como tem uma burocracia internacional, a gente ainda não recebeu o dinheiro, mas tudo vai dar certo, assim, espero, de fazer um festival, um seminário sobre cinema e lutas raciais, que vai ser com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos, que vai acontecer em fevereiro do ano que vem. Aí a gente está planejando o festival de Cinema Negro Zélio Amador de Deus, a 3ª edição, para acontecer em agosto de 2020. 2022. Nessa perspectiva de tentar ir para outros municípios, né? Não ficar só na região metropolitana, e investir em formação, em laboratórios de construção de filme, de roteiro. Isso.
Rosilene, me fala dos teus projetos Vamos futuros. falar o mais pertinho. Dia 28, eu estou fazendo uma ação em casa. Eu tenho um projeto que chama Minha Casa Residência, que agora ele está se transpondo para coletivo Minha Casa Residência, porque está agregando outras linguagens além da performance, né? E aí, dia 28, nós vamos fazer uma ação contemplando o Cosme Damião e o Dia das Crianças com cinema. Na pandemia, nós oferecemos bombons e cinema. Então, como eles não podiam concentrar, a gente dava os ingressos, marcava o horário para assistir filmes do Festival Zélia Amador, era o Rafael que indicava, por faixa etária, e as crianças iam assistir o filme, a gente batia um papo, e aí sim a gente comia os bombons e enfim, se lambuzava, doces e cinema, e foi muito legal. Então, esse ano eles bateram na minha porta, né? Aí não deu para fazer no dia, a gente vai fazer dia 28. São 4 sessões, sendo que a última sessão para adultos. Nós vamos começar a divulgar. Bom, uma ação muito importante que eu desejo agora é meu licenciamento do Estado e do município, justamente para cursar o doutoramento, para voltar para o Estado e município com os nossos projetos, né? Então, sentar com a Luana é um projeto meu, sentar com o Luan, sentar com o Rafael, para que a gente comece a organizar um plano de ação para as escolas, para a gente efetivamente trabalhar, porque eu comecei a perceber que o trabalho com as crianças e o adolescente, ele só vai realmente alcançar, né, um fundo formativo, como a gente deseja, se a gente alcançar os pais. Os pais estão na EJA, são trabalhadores e muitos deles estão à noite na escola. Então, eu estou conversando com o Matheus hoje, que está também compondo um grupo de formadores da SEMEC em Belém, para que a gente comece a pensar num projeto de cinema audiovisual para o EJA, que são os trabalhadores dentro da escola, né? Para isso a gente tem que ter tempo. E, fora isso, lançar o feitiço, né? Há feitiço no ar, lançar nos 5 municípios, e depois a gente vai para Belém e já estamos tentando inscrever em algumas mostras pelo Brasil e tal, porque agora os recursos são para circulação, né? Já está pronto o feitiço. O feitiço, sim. Nós estamos na realização só das traduções, enfim, né? E a entrega para a secretaria, que é como a obra, e a gente começa a circular. E a gente deseja também circular pelo SESC. Vai ser muito importante para a gente. É isso. Já estou curiosa para ver a feitiço, né? Até mesmo com relação à linguagem, assim, é um documentário. De trabalhar com a hashtag, né? Porque todo mundo, vai ter hashtag, vai ter hashtag. Ela vai subir e ela vai se linkar tudo que já existe sobre. Mas eu acho que é alguma coisa bonita, é um filme imagético, né? Eu acho que cada um vai colocar onde lhe comportar, né? Onde desejar. Acho que é documental, acho que é memorial, é ficção, é extremamente realista, mas é sobre pessoas tentando caminhar nesse mundo, né? Eu acho que ter conseguido atravessar a pandemia e justamente agora ser lançado, acho que tem um propósito aí astral, sabe? Energético, que eu acho que as pessoas vão voltar para si, né? A se ver, a se enxergar como possibilidades nesse momento pós-pandêmico, né? Que ainda vai durar um tempinho aí para a gente. Então, a gente está desejando que seja um momento de conforto, de alegria e encontro. Que seja em praça pública, que seja com pouco público, mas que a gente possa se ver, se encontrar nessa tela. Bom, manas, eu queria agradecer imensamente. Agradeço por ouvir vocês. Eu realmente aprendi muito hoje. Eu me sinto totalmente alimentada pelo discurso de vocês, pela fala de vocês, né? Sou uma pessoa do audiovisual, né? Atuante no SESC, e eu vejo como essas possibilidades que vocês fazem na guerrilha mesmo, né? De conseguir produzir um festival que é grandioso, né? Com esse recorte aqui em Belém do Pará, né? Em meio a tantas dificuldades que a gente tem, em meio a essa falta de incentivo, né? De políticas públicas. Vejo que vocês fazem de uma forma mesmo por amor, por se reconhecer, né? Como cidadãos, como pessoas que querem se manifestar, né? Que precisam se manifestar, né? Que é uma coisa que eu falei, que foram memórias que foram apagadas durante muito tempo
E agora vocês estão trazendo para a gente por meio do audiovisual, por meio do cinema. E eu me sinto muito feliz de estar aqui em meio a essas pessoas aqui grandiosíssimas. Eu agradeço. Quero agradecer a oportunidade de estar diante da Luana de novo, em outro tempo e espaço, né, num novo presente, né, agora a gente poder se ouvir de outro lugar, porque no exercício do fazer, né, a gente perde um pouco da contemplação, né, porque a gente não consegue contemplar o que é tão contemporâneo da gente, que tem uma fricção ali acontecendo. Então, a gente precisa de um certo distanciamento para olhar a belezura, né? Então, me sinto cada vez mais assim envolvida por isso, por eles. Somos vizinhos, compartilhamos amigos, compartilhamos situações, trabalho, mas, sobretudo, compartilhamos essa vida. Então, é muito bonito a gente poder encontrar pessoas com quem... E poder escolher com quem trabalhar, né? Trabalhar nesse espírito de amizade, e pensando território enquanto um espaço de vida, né, e de desenvolvimento. Sobretudo nesse momento em que os nossos territórios, a cultura, né, os nossos espaços de vida e trabalho estão sendo invadidos e sofrendo toda essa pressão, né, para exterminar, né, para acabar com eles. Então, me sinto assim muito potencializada. E essa visibilidade, né, que vocês podem dar ao nosso trabalho é muito importante, né? A iniciativa privada precisa se aproximar do serviço público. O serviço público precisa conhecer as iniciativas, né, da iniciativa privada, assim, das ações, para que a gente possa comungar disso e retroalimentar, né, esse fazer. Então, muito, muito, muito agradecida pela oportunidade, tá? De estar aqui com vocês hoje. Eu também queria agradecer muito o SESC pelo convite. Acho que falar sobre o festival, assim, mesmo que esse ano não tenha acontecido, não vai acontecer, também me renova alguns laços, assim, algumas forças que me fizeram, eu esqueci de falar, mas agora eu lembrei de falar, que esse laço assim, que eu tenho com o festival, ele foi muito importante para mim. Eu acho que por isso também me faz continuar, assim, mesmo independente de conflitos e tudo mais, porque outro dia eu estava vendo uma foto do primeiro festival, e aí estava, acho que eu, o Rafael, a Aurilene, o Delen, e além deles, assim, pensar a Rosilene, a Samile, pessoas que comigo, que quando eu encontrei nesse momento da construção do festival, me fizeram... Eu vejo assim como se tivessem me salvado, assim, sabe? De um momento na minha vida, mas também eu lembro que nessa época que a gente se conheceu, eu tinha muito sonho assim de fazer cinema. E quando eu entrei, quando eu era jovem, acho que desde criança, assim, né? Acho que muitas crianças têm esse fascínio pelo audiovisual. E eu também tinha. Mas mesmo que eu trabalhasse com audiovisual já, com movimento social, mas eu não conseguia enxergar essa possibilidade de ser uma pessoa cineasta e acreditar nisso. Então, eu acho que o festival de cinema e essas pessoas, na verdade, esse encontro com essas pessoas me fizeram assim, acreditar assim mesmo. E hoje em dia é só daqui para frente, assim, a gente vai fazer vários longas metragens. E é isso. Quero agradecer muito a Rosilene por ter vindo de novo e conversar contigo é sempre essa experiência transformadora. Eu lembro de várias coisas que eu queria falar e não falei. E tu lembra que a nossa experiência também é muito importante, juntos e coletivamente. Muito obrigada. Muito obrigada, Enoque, por esse espaço. E eu espero que... Obrigada, Carol, também,
pela conversa. Foi muito legal. E eu espero que a gente consiga fazer outras coisas, né? Que a gente já conversou e que tudo isso melhore também, a pandemia. E é isso, muito obrigada. Axé. Certo.